Todas as semanas se vai fazendo a leitura, nesta hora e na hora seguinte, das questões do Livro dos Espíritos. E o que é o Livro dos Espíritos? Ele é constituído por questões colocadas pelo autor, Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, aos espíritos, e eles respondem. Estas respostas são dadas com recurso a espíritos superiores. Daí o sustento e a veracidade e a autenticidade nas respostas dadas. Hoje vamos ler da questão 274 a 277. Estas questões fazem parte do capítulo 6º, da segunda parte do Livro dos Espíritos, da vida espírita, capítulo 6º, as relações no além-túmulo. Questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Questiona Allan Kardec. E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, a questão é muito simples e muito fácil de entender. Se há diferentes ordens de espíritos, há hierarquias de poderes. E os espíritos respondem, sim, muito grande. E há entre eles subordinação e autoridade. Isto é, entre eles há, digamos que, autoridade uns para com os outros. E os espíritos também nos dizem que sim, eles têm essa autoridade uns sobre os outros. E o que é que lhes permite ter essa autoridade? É a elevação moral. É a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Isto é, quanto mais moralizado está o espírito, mais ele tem o poder de, digamos assim, mandar nos outros que não têm tanto. E o Espírito Miramês nos diz, como há diferentes ordens de espíritos, essa escala é obtecida considerando-se a autoridade moral dos espíritos superiores sobre aqueles que se encontram na retaguarda. Isto é, lá está, o que já dissemos, a autoridade moral. O grau de superioridade de uma entidade espiritual faz com que ela irradie em todas as direções uma força que sai da sua própria vida, a refletir nas vidas que a cercam. Isto é, o que é que faz esse grau de superioridade? Ele irradia de si uma força, e essa força é o quê? É a força moral, da moralidade, da elevação espiritual. E depois o Allan Kardec ainda questiona, na linha A, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E os espíritos respondem, eu disse, irresistível. Vejam, os espíritos, uma resposta curta, direta e objetiva. Eu disse irresistível, isto é, nunca aqueles que são inferiores podem não obedecer àqueles que lhe são superiores. Na espiritualidade, no mundo espiritual,
tudo é devidamente organizado. E diz-nos também ainda Miramês, os inferiores não têm poderes para se subtraírem à força moral, porque ela vem de Deus e é, como responde o benfeitor espiritual ao codificador, como responde o espírito ao Allan Kardec, irresistível. Não há como. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem: não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, é possível que se mantenha uma pessoa que tenha um espírito encarnado, que tenha um poder na Terra, é possível que esse poder se transmita ao mundo espiritual? Questiona Allan Kardec. E os espíritos dizem não. Então, o poder, diz-nos também ainda Miramês, o poder que o encarnado exerce na Terra não é garantia de que, no mundo espiritual, quando da sua volta, ele conservará a sua condição de mando. Vejam, não é porque aqui tem uma posição social, uma posição de mandar, uma posição de poder material, de poder que, quando passa ao plano espiritual, mantém essa posição. Aqui ainda nos diz Miramês, a notoriedade entre os encarnados pode ser ilusória, dependendo do modo pelo qual ele comanda seus irmãos. Vejam, isto também é muito importante. Dependendo do modo pelo qual ele comanda seus irmãos. Em muitos casos, os mandatários no mundo físico, no mundo material, podem ser muito inferiores aos que lhe obedecem quando no mundo dos espíritos. Não quer dizer que não haja espíritos encarnados com posições de poder no plano material que não exerçam aqui uma atitude de humildade, de seriedade, de caridade. E isso é importante. A linha A ainda da questão 275. Como devemos entender essa elevação a esse rebaixamento? E os espíritos respondem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. É isto mesmo. Não quer dizer... Allan Kardec questiona como é que vamos entender essa elevação e esse rebaixamento. Como é que nós sabemos que esses espíritos estão elevados ou num plano inferior? E eles respondem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos. E que méritos são estes? São os méritos... São os bens materiais que se alcançam aqui na vida terrena? Não. Estes méritos são as atitudes, são a elevação da nossa moral, são a prática do bem, do amor, da caridade. E quanto mais, e da humildade, quanto mais humilde nós formos, quanto menos orgulhosos nós formos, mais estamos próximos de Jesus. E então,
Miramês nos diz assim: os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Quando os pequenos assimilam e vivem a mensagem endereçada a eles pelo Cristo, os grandes líderes têm mais facilidade de errar devido às suas posições. No entanto, atendendo e escutando a voz do Senhor, poderão se elevar muito. Vejam, os líderes poderão se elevar muito, desde que escutem a voz do Senhor. Mas pelas muitas oportunidades que vejam, os líderes têm a oportunidade de servir, e é essa grande oportunidade que eles têm para provar a sua grande humildade e o seu espírito, o espírito que eles são. Há um ditado popular que nada tem a ver com a religião, mas que diz: se queres conhecer o caráter de um homem, dá-lhe poder. E o poder, quando um espírito encarnado tem poder, revela a sua essência. Questão 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Isto é, Allan Kardec questiona que aquele que foi aqui grande, aquele que ocupou aqui uma posição, que depois, como espírito, quando chega ao plano espiritual, vem a achar-se entre aqueles que são de ordem inferior, ele sente-se humilhado com isso? E o que é que os espíritos respondem? Às vezes, bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso. Vejam, se aqui um espírito que goza de um poder, que goza da grandeza e é orgulhoso, julga-se o centro do mundo, julga-se o Todo-Poderoso. Quando chega ao plano espiritual e toma consciência da sua condição e vê outros que aqui na Terra lhe eram subordinados, mas com outra posição espiritual, ele sente-se muito mal. Ele é uma grande humilhação para ele, porque ele ali toma consciência. E Miramês nos diz sobre esta questão: os grandes na terra que foram orgulhosos e invejosos, quando volvem à pátria espiritual, experimentam muita humilhação, mas da parte da sua consciência. Isto é, a humilhação é a consciência deles, é o sentir deles. Ninguém os humilha, eles é que se sentem. Porquê? Porque eles tomam a noção daquilo que fizeram aqui, daquilo que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Verificam em espírito que não vale a pena a ostentação e que o melhor comportamento é o que foi vivido por Jesus e anunciado pelos seus seguidores mais próximos ao seu coração. O espírito, quando encarnado no plano físico, que ainda ostenta egoísmo, vaidade em demasia e violência, que esquece a transitoriedade do seu mandato, que usa os seus poderes temporais para perseguir e fomentar distúrbios na sociedade, somente visando o seu bem-estar pessoal, logo que passa para o mundo da verdade, entra em depressão moral e passa a sofrer as consequências dos seus atos. Eis o martírio maior. Muitos desses espíritos ficam ansiosos para voltarem à carne e repararem os seus deslizes. Tomaram consciência: eu tive poder de ajudar, eu tive
a oportunidade de, e o que é que eu fiz? Não fiz. Fui egoísta, fui orgulhoso, fui prepotente, usei o meu poder mal. E quando tinha o poder, podia-o ter usado no bem. Isso sim, há de ser de facto uma grande humilhação. E Miramês ainda diz, ser grande no mundo é muito perigoso. Vejam esta frase, ser grande no mundo é muito perigoso para quem não entende a oportunidade de servir, de reajustar seus próprios desequilíbrios do passado. Ser pequeno e também orgulhoso é bem pior, por não haver motivo para o orgulho. Portanto, o orgulho não é bom em qualquer estado. Mas quando nós somos pequeninos e ainda mantemos o orgulho, nós nem sequer temos razão para ser orgulhosos, porque a vida nos dá pouco para nós entendermos, mas nós ainda não conseguimos entender isso. Questão 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Vejam, o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general lá no mundo espiritual, ainda o tem por seu superior? E os espíritos respondem, o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. E o que é esta superioridade real a que os espíritos se referem? É a superioridade moral, a nossa moralidade aqui. Isto é, o que é que eles nos querem dizer? Pode ser que o general chegue ao mundo espiritual e até tenha superioridade em relação ao general, mas pode não ter. Porquê? Porque depende daquilo que ele fez aqui na Terra, das ações que ele tomou. Por isso não significa, pode ser ou não. E diz assim Miramês, o general de qualidades morais inatacáveis, vejam, o general de qualidades morais inatacáveis, ao encontrar com os seus soldados no mundo espiritual, pode continuar a orientá-los para a verdadeira guerra que se trava no campo de batalha interno. Isto é, ele pode continuar a ocupar mas que tenha qualidades morais inatacáveis. Como no caso de Napoleão Bonaparte, espírito de alta esfera que no mundo espiritual continua a comandar os que queiram seguir seus conselhos na guerra consigo mesmo. Os inimigos combatidos por ele no plano que habita são os inimigos internos, muito piores que aqueles que pensamos ter nas lutas que travamos na Terra. Por outro lado, podemos ter um general de instintos inferiores, que tem o prazer de massacrar os prisioneiros, que se compraz em matar os seus irmãos em lutas, que usurpa os bens dos derrotados, que não olha as consequências das guerras, sem procurar amenizar os distúrbios entre as famílias dos falecidos. Esse general é, pois, rebaixado a soldado, ainda mais de péssima categoria, porque o seu orgulho o impede de receber os melhores socorros. E então, o título nada vale quando não é bem compreendido. A posição social nada vale quando nós não entendemos que temos uma ferramenta para poder ajudar. Devemos então ser generais de nós mesmos. E como é que nós devemos ser generais de nós mesmos? Vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas atitudes. Estudando, nós compreendemos que no caminho do bem, no caminho do amor, praticando,
os ensinos de Jesus, os exemplos que Jesus nos veio trazer, nós temos a certeza que estamos no caminho certo. E é esses generais que nós devemos querer ser. Generais com a nossa moralidade inatacável, para podermos ser um exemplo para os outros. E quando chegarmos ao plano espiritual, a nossa consciência está bem, a nossa consciência está de acordo com aquilo que é o caminho do Senhor. Muito obrigada pela vossa atenção.